Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento e nessa aula nós iremos aprender como multiplicar o nosso público, como multiplicar a nossa audiência, como multiplicar as nossas listas. Lembrando que essa estratégia que eu vou passar, essa dica que eu vou passar para vocês aqui nessa aula, ela vale quando você já tem uma lista, seja uma lista de clientes, uma lista de prospectos. A gente consegue subir essas listas para o Facebook e ele faz um comparativo da lista que a gente manda com o banco de dados dele. E através desse comparativo ele consegue criar um público semelhante àquelas pessoas. Públicos que têm os mesmos interesses, os mesmos gostos, ou seja, que curtiu as mesmas páginas, públicos parecidos, públicos semelhantes. E essa é uma estratégia indispensável se a gente quer multiplicar as nossas listas e aumentar o tamanho da nossa audiência para que a gente possa fazer os nossos anúncios. Para a gente fazer isso, o processo é muito simples. Nós estamos aqui no gerenciador de anúncios, vamos clicar nessas 3 barras e vamos vir aqui em públicos. Tá? Eu vou mostrar primeiramente para vocês como multiplicar o público através de uma lista, aliás, através de como multiplicar um público personalizado, que são aqueles públicos que a gente definiu no decorrer aí do nosso treinamento. As pessoas que chegaram no artigo de qualificação, as pessoas que chegaram na página do produto gatilho, que seria a nossa página de obrigado. E para nós construirmos esse público semelhante, a partir dos públicos personalizados que nós já criamos no decorrer desta aula, que no caso foi o público das pessoas que baixaram o estudo bíblico, no caso, que a gente criou, né? E os leitores do artigo de qualificação. O processo é muito simples, basta a gente vir aqui nessa audiência, clicar, marcar esse campo e a gente vai clicar em ações, criar semelhantes. Quando a gente faz isso, o Facebook vai abrir uma nova tela e nessa tela ele pergunta onde que a gente quer que ele busque as pessoas, de qual é a localização das pessoas. Aqui no caso a gente vai colocar Brasil, tá? Vamos escolher aqui o Brasil e ele me dá a opção de criar vários públicos. Por exemplo, ele vai criar um público semelhante a esses públicos. Aqui o público de origem, são os que baixaram o estudo bíblico aula, por exemplo. E aqui eu posso ter um público de 1 milhão, de 2 milhões de pessoas parecidas, de 3 milhões de pessoas parecidas, até 10 milhões de pessoas parecidas. Ou eu posso criar vários públicos, tá? É só eu clicar aqui nas opções avançadas e dizer que eu quero, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de públicos. Eu quero apenas 3 públicos. Eu quero um público de 1 a 3 milhões, aliás, de 1 a 1 milhão, de 0 a 1 milhão de pessoas parecidas, de 1 milhão a 2 milhões de pessoas parecidas e de 2 milhões a 5 milhões. Isso aqui são 3 públicos diferentes. Aqui ele criou um público de 1 milhão 290 mil pessoas, outro, e aqui um de 3 milhões 880 pessoas. E aqui eu vou clicar no botão criar público. Fazendo isso, ele, se tiver dados suficiente, ele começa a trabalhar. Senão, ele vai dizer que o público é muito pequeno. Mas eu acredito que com isso, ele já vai criar. Olha só, ó, look alike, ou seja, são os parecidos. 1%, tá? Esse daqui de 1 a 2% e esse outro de 2 a 5%. Aí ele vai pegar essas informações e vai começar a pesquisar dentro da base e vai fazer essa atualização, tá? Aqui, para não ficar acumuladas essas informações, eu vou deletar, porque aqui eu estou fazendo só a título de aula, ok? Então, vou clicar aqui em ações e vou mandar excluir esses 3 públicos que eu criei apenas como exemplo. Tá? Uma outra forma de você fazer isso, de você criar públicos semelhantes e públicos personalizados, é clicando aqui no criar público. Lembra que a gente criou aqui um público personalizado, né? A gente já criou 2 públicos personalizados, foram os leitores do artigo e as pessoas que baixaram. Eu posso fazer isso através de tráfego do site, que foi o que a gente criou. Posso fazer através de atividades em aplicativos. Se de repente você tem um aplicativo, né, dentro do Facebook, você consegue criar um público das pessoas que se envolveram. Atividades offline, envolvimento, pode ser com vídeo. Isso aqui é uma estratégia muito boa para você também criar audiência do zero, né? A gente pode gravar um treinamento posteriormente, falando como construir essa audiência através de envolvimento com vídeos, mas aqui no caso a gente pode também subir um arquivo de clientes. Você clica, você pega, você pode adicionar os clientes do seu próprio arquivo, por exemplo. Como eu falei, se você já tem uma lista de prospectos ou se você já tem uma lista de clientes, basta você clicar aqui, tá? Vou clicar aqui para aceitar, ele vai abrir a opção para eu poder fazer o upload da minha lista.
tá? Eu posso carregar um arquivo ou eu posso selecionar essa opção e copiar e colar todos os e-mails, os telefones, os contatos. Aqui eu dou o nome para o público, clique em avançar, ele vai criar o público, vai carregar as informações e vai criar o público, tá? Uma vez que esse público sobe, ele vai ficar disponível aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum público de lista. Eu acredito que nessa conta aqui eu não tenho. Mas ele vai ficar um público com o nome que você salvou, você faz o mesmo processo. Você clica, tá? Para poder selecionar, vem em ações e vai clicar no botão criar semelhante. Assim você consegue criar uma lista de pessoas semelhantes à lista de clientes ou de prospectos que você já tem aí armazenado lá na sua ferramenta de e-mail marketing ou salvo no seu computador. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula, é uma forma de vocês multiplicarem suas audiências e conseguirem alcançar mais pessoas através dos seus anúncios. Um grande abraço e até a próxima aula.